Nesse vídeo aqui eu trouxe apenas para a gente reforçar um pouquinho a ideia, né, das regiões tipo 1 e tipo 2. E só para cargo de didáticos, né, e até alguns livros, eu acredito que utiliza essa nomenclatura também. Quando uma região ela pode ser, quando ela é, né, tipo 1 e também pode ser do tipo 2, chamamos essas regiões de tipo 3, tá ok, pessoal? Ou seja, quando ela carrega essas duas propriedades, tá ok? Então tá, vamos lá. Vamos pegar aqui um exemplo para a gente trabalhar um pouquinho a ideia somente de região, tá ok? Então imagine aqui uma região, vamos chamar essa região de região R, e essa região ela é limitada, né, pelas curvas y ao quadrado e menos x, aqui vamos colocar y ao quadrado menos x igual a 1, como também, né, a curva y ao quadrado mais x igual a 1. Beleza, então vamos saber se essa região é do tipo 1 ou do tipo 2, tá ok? Como é que a gente sabe isso aí? Vamos lá. Primeiro, o interessante sempre é montar a região, né? O plano, nosso plano conhecido como XY. Então vamos montar aqui o nosso plano XY e perceba que a nossa função aqui, a nossa curva, né, está aqui meio que desorganizada. E até para facilitar a nossa visualização, preste atenção aqui, ó. Poderíamos isolar o x e perceba que a gente vai isolar o x para quê? Vamos isolar esse x aqui, certo? Então, isolando esse x, ficaríamos com y, ou melhor, x, né, igual a y ao quadrado menos 1, ok? Então, essa primeira situação nada mais é que essa curva aqui. E essa segunda curva aqui nada mais é que x igual a menos y ao quadrado mais 1. Né? Isso aqui está muito parecido com uma parábola, e é uma parábola, pessoal. Perceba que, claro, que está em função de x, a gente está acostumado a ver o nosso plano xy dessa forma, o y aqui no eixo vertical e o x no eixo horizontal, certo? Então, o que a gente faria? Então, se aqui fosse o x, teríamos y igual a x ao quadrado, isso aqui seria uma parábola com a concavidade voltada para cima, ou seja, teríamos uma parábola mais ou menos assim, certo? Onde ela cortava aqui exatamente onde y era igual a menos 1, ok? Então, claro, se isso aqui fosse x, né? Só que então perceba que ó, o braço dessa parábola, então podemos dizer assim, o braço dessa parábola está voltado para a direção positiva do eixo y. Só que agora a gente está em função de x, então essa parábola ela ficaria um pouco deitada, então perceba que ela ficaria mais ou menos assim, ok? Então perceba que o braço dela, né, estaria voltado para a direção do eixo positivo, aliás, direção positiva, né, do eixo x, ok? Então é uma parábola mais ou menos assim, e isso aqui, né, o valor aqui nada mais é que menos 1. Beleza? Então tá. Agora, levando em consideração aqui a nossa segunda curva, o que vamos ter aqui é o seguinte. Perceba que a nossa parábola agora, a concavidade dela seria voltada para baixo se fosse com relação ao eixo y, certo? Mas, como é com relação ao eixo x, então ela vai ser bem parecida com essa, só que com a concavidade voltada para a nossa esquerda. Então, ficaremos com uma parábola bem parecida com a anterior, mas voltada para o outro lado, certo? E aqui estaria o nosso x aqui seria o próprio número 1. Ok, pessoal? Então, claro, né, ficaria... vamos organizar um pouco essa parábola aqui, pois as duas vão ter raízes iguais, certo? Se você encontrar a raiz dessa parábola aqui, vai ser igual à raiz dessa parábola, né, levando em consideração o eixo x. Então, teríamos aqui uma parábola, deixa eu só organizar aqui, pois eu não sou muito bom. Então, elas, né, teriam um ponto de intersecção aqui, ok? E aqui também, exatamente isso, né? Então, as raízes aqui seriam iguais a 1 e menos 1, tá ok? E aqui seria o nosso x igual a 1, pois a concavidade voltada para baixo, né, levando em consideração o eixo x, seria igual a mais 1. Beleza, então a região que a gente quer encontrar é exatamente essa região que está aqui pintada em verde. Aqui estaria a nossa região R, tá ok? Limitada pelas curvas que foi dada aqui na questão. Para a gente descobrir se é uma região do tipo 1 ou região do tipo 2, qual o artifício que a gente utiliza? Olha só, vimos que a região do tipo 1, né, as nossas setinhas estariam apontadas na direção do eixo Y. Só que perceba que se a gente colocar na direção do eixo Y, olha só o que vai acontecer. A origem dessas setinhas estaria na curva aqui, que seria aqui a nossa y ao quadrado menos x igual a 1, né? Que seria essa curva aqui, seria essa aqui.
E ela começaria e terminaria na mesma curva. Perceba que ela está começando e terminando na mesma curva. Então vai ser difícil chamar essa região aqui de uma região do tipo 1, tá ok? Só que se você fizer agora com a região do tipo 2, ou seja, com a nossas setas aqui direcionadas aqui na direção, né, do eixo X, então perceba que iria começar, essa setinha iria começar numa curva, seria a primeira curva aqui, e iria acabar na outra curva. E essa curva aqui nada mais é que a curva x igual a menos y quadrado mais 1. E aqui teríamos a y quadrado menos x igual a 1, certo? Seria igual a essa aqui. Então perceba que começou em uma e terminou em outra. Então essa região aqui, ok? É uma região, pessoal, apenas do tipo 2, beleza? Então é esse detalhe que a gente tem que se preocupar, ok? Claro, não precisa, por exemplo, terminar em uma curva e terminar em outra curva. Poderia, por exemplo, terminar em uma reta e acabar numa curva, né? Como já vimos problemas, vamos ver, né? Ou quem já viu, né? Alguns problemas relacionando aqui uma reta. Então, começando numa reta e terminando numa curva. O que não pode, né? É começar numa função e terminar na própria função, as nossas setinhas, ok? Então, vamos pegar aqui um outro exemplo. E eu não vou nem colocar a nossa região aqui bem definida. Então, imagine aqui, por exemplo, uma curva desse tipo aqui, ok? E uma outra curva, vamos colocar uma outra curva mais ou menos assim, ok? Então, perceba que aqui a gente vai ter um ponto de intersecção que a gente vai ter que encontrar, basta igualar as duas funções, certo? E aqui seria, no caso, o ponto de intersecção. Vamos chamar de I, ok? Aqui a gente vai ter, vamos chamar esse ponto aqui onde ela corta o eixo X, vamos chamar isso aqui de B e aqui vamos chamar de A, beleza? Seria igual a 0, né? Mas vamos chamar de A. Beleza. Então, essa região aqui, ela seria do tipo 1 ou do tipo 2? Vamos analisar. Então, do tipo 1 andaríamos na direção do eixo Y, né? Então, se você colocar uma setinha aqui na direção do eixo Y, né, levando em consideração do tipo 1, então a gente está andando na direção do eixo Y. Perceba que sempre vai começar com uma reta, como eu falei anteriormente, né? Sempre vai começar com uma reta e vai terminar numa curva diferente dessa reta, claro. Então, temos aqui exatamente o que queríamos, né? Só que perceba que, num determinado instante, agora vai começar numa curva e vai terminar em outra curva. Então, estávamos iniciando numa reta e terminando numa curva. Agora estamos terminando numa curva. Vamos chamar essa curva aqui de f de x e vamos chamar essa curva aqui de g de x. Ok? Só para detalhes. Então, perceba que as nossas retas aqui estavam em uma reta, né? Essa reta aqui que é igual, seria y igual a 0. Essa reta aqui seria y igual a 0, que é o próprio eixo x. E logo após o B aqui, né? Começamos a ter curva, começando numa curva e terminando em outra curva. Ou seja, a gente começou na f de x e terminou na g de x. Então, teríamos que dividir essa região aqui em duas regiões, ok? Então, vamos chamar essa região aqui região 1 e essa região aqui de região 2. Não região do tipo 1 e tipo 2. Apenas separando essas duas regiões aqui, tá ok? Levando em consideração uma região do tipo 1. Ou seja, as nossas setinhas apontando na direção do eixo Y aqui, tá ok? Então, beleza. Vamos lá. Levando em consideração, pessoal, uma região do tipo 1, como é que a gente encontraria a área dessa região? Teríamos que dividir em duas, como a gente fez aqui. Então, primeiro, a nossa integral de dentro, né? Então, só lembrando aqui, a nossa integral de dentro, ela seria exatamente quando o limite inferior e superior se trataria de funções, certo? Então, aqui a gente vai ter a reta y igual a 0. Claro, a gente está andando na direção do eixo y, então a nossa integral de dentro seria na direção do eixo y. E o nosso limite superior seria a nossa reta, a nossa função, né, g de x. Beleza, então aqui a gente teria a nossa superfície, não é interessante agora. A gente está querendo apenas entender a região do tipo 1 e tipo 2. Enquanto que a nossa integral aqui, de fora, que estaria na direção do eixo x, estaria exatamente nesse intervalo aqui que iria até, então vamos colocar aqui também, né, a nossa intersecção. Vamos chamar esse ponto aqui de C, ok? No eixo x ele tem o valor C. Então, o limite inferior vai de A até C. Tá ok, pessoal? Então, perceba que essa região pode ser chamada de tipo 1, só que ela vai ter duas seções aqui nela, tá ok? Só que, claro, a gente fez apenas a parte 1 aqui. A segunda parte, a função de dentro, ok? Seria também na direção do eixo Y e na direção
do eixo y, perceba que a segunda parte aqui começa, o limite inferior, né, começa na função f de x e termina na função g de x, ok? E aqui estaria a nossa superfície, que seria dado na questão. E a nossa integral de fora, aqui na direção do eixo x, seria agora de b até a. O detalhe aqui seria de a até b, né? Desculpem aqui, pessoal. Então, vai de a até b, a nossa primeira parte. A segunda parte iria de b até c, ok? Então, perceba que foi de a até b, a primeira parte de a até b, e a segunda parte de b até c. Beleza. Será que a gente pode chamar essa região de tipo 2 também? Vamos ver. Então, considerando a região do tipo 2, vamos reescrever essa curva aqui para a gente visualizar melhor. Então, tínhamos aqui, né, a nossa curva mais ou menos assim, que seria a nossa curva g de x, e a nossa curva f de x, que estava mais ou menos assim, certo? Então, chamamos isso aqui ponto de intersecção, chamamos isso aqui de I, e chamamos esse ponto aqui, né, em valor de x, seria C. Aqui chamamos de B, e aqui chamamos de A, né? Então, tá. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos agora levar em consideração, né, sendo uma região do tipo 2. E para ser uma região do tipo 2, a nossa setinha tem que andar na direção, né, do eixo x aqui, tá ok, pessoal? Então, andando na direção do eixo x, ou seja, nossas setinhas aqui sendo horizontais, perceba que vamos andar aqui sempre, a curva g de x vai estar sempre à esquerda da curva f de x. Olha só que maravilha, né? Então, a gente pode sim, é claro, chamar essa região uma região do tipo 2, né? Não teria problema algum. E como é que a gente representaria a sua integral? Ora, a integral de dentro seria quem? A integral de dentro é aquela integral que os limites de integração são as curvas. Então, a primeira aqui seria, o limite inferior seria g de x, e o limite superior, né, a que vem depois, no finalzinho da nossa seta, é a função f de x. Aqui estaria a nossa superfície, dada na questão, e claro, a gente está andando na direção do eixo x, né? Então, as curvas estão na direção do eixo x, o limite de integração entre as curvas estão na direção do eixo x. E a nossa integral de fora aqui, na direção do eixo y, seria de 0 aqui, certo? Até a nossa intersecção I. Então, teríamos aqui de 0 até I, né? Ou de A até I, o nosso A que seria o 0. Tá ok, pessoal? Então, perceba que essa região aqui, né? Essa região aqui, desculpem, ela pode ser tanto do tipo 1 quanto do tipo 2. Em muitos livros, né? Alguns livros, melhor dizendo, consideram esse tipo de região de uma região do tipo 3, ou seja, aquela região que pode ser chamada tanto de 1 quanto de 2. Ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham compreendido, e isso aqui foi apenas para um complemento, ok? E espero vocês nas próximas aulas. Valeu!